Ora viva, novidade de primeira. Vagas abertas para o curso de confeitaria Milães, bairro Eduardo Mondlane, com duração de 7 dias, entre dia 8 a 13 de abril, com direito a um certificado por apenas 2.800 meticais. Para mais informações, contacte os números que passam no rodapé. Endereçamos assim saudações a todos os internautas que nos veem a partir do Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. E para si que é a sua primeiríssima vez, somos a Tumbini TV. Faça a sua inscrição, deixe seu like, comente, partilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos, contribuindo assim para o crescimento do canal. Eu sou Dom Paulo e esta é mais uma edição do programa Vida Espiritual. Pois é, Vida Espiritual. Programa este que levamos até si vários conteúdos que trará a esperança e a vontade de viver. Este é o lugar certo de expor suas dúvidas, opiniões e a criássemos tudo em torno do contexto espiritual, observado por meio de visões, sonhos ou experiências. Para hoje, o tema está imperdível. Trazemos assim com o tema o chamado. E para ainda mais com esta abordagem, para mais engravidar este tema, temos a honra de recebê-lo em nosso programa. Ele que irá apresentar-se e cumprimentar os caros internautas. Para tal, não perca a chance, convida parceiros, familiares e amigos a ligar-se a nós. Pastor, seja bem-vindo uma vez mais, é uma honra recebê-lo em nosso programa. Para quem não conhece, quem é pastor e qual é a sua proveniência? Obrigado, Pai Senhor, a todos os irmãos, a todos os internautas, a todos os telespectadores que nos acompanham neste preciso momento. Bom, eu sou Nicolau e serei residente nesta casa. Estamos aqui para abordar um tema muito importante e quero agradecer a Deus também por esta oportunidade que me dá de estar aqui hoje para podermos compartilhar este tema em nome de Jesus. Amém. Ora, vamos aqui iniciando com as questões. Fique ligado mesmo e estamos mesmo abençoados com a presença do pastor. Pastor, o termo chamado, ele pode ser interpretado de várias formas, mas nos diga, no contexto religioso, o que é um chamado, pastor? Bem, um chamado é um convite divino, não é? Um chamado é um convite divino para cumprir um propósito específico. Um propósito específico a qual Deus chamou para poder cumprir. Mas este propósito específico, ele deve ser acompanhado de uma preparação. Mas a pessoa indicada para poder preparar a pessoa chamada é o Espírito Santo. Então, de uma forma geral, um chamado é um convite divino. É um convite divino, porque ninguém se auto-chama, mas deve haver um chamado da parte de Deus. Certo. Ainda mais, queremos saber aqui, vamos aproveitar toda a ocasião, todo o tempo aqui, Sim, para o pastor nos explicar qual é o significado por detrás de um chamado. Bom, o significado por detrás de um chamado é a componente qualidade. Bom, quando nós somos chamados por Deus, é porque Deus tem um propósito com as nossas vidas. Muitas pessoas, em algum momento, têm esse chamado, ou melhor, muitas pessoas acabam não exercendo o chamado por conta, em algum momento, de várias dificuldades. Se nós formos a ver na palavra de Deus, nós vamos encontrar um homem chamado Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus para um propósito. Mas o propósito de chamado de Moisés era de levar o povo de Israel cativo no Egito para a terra prometida. Mas neste percurso do chamado de Moisés, ele viveu várias dificuldades, momentos difíceis da vida dele. Mas ele prosseguiu, ele foi em frente. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus. Quando a pessoa é chamada por Deus,
independentemente de qualquer circunstância que ele for a passar, Deus sempre estará com ele, estará cuidando a ele, estará fazendo com que o que Deus fez para que chamasse o teu servo se cumprisse. Não é? Se cumprisse. Porque Deus, quando chama alguém, e quando Deus tem propósito com alguém, chama alguém para um certo trabalho, uma certa missão, aí Deus tende sempre a capacitar. Deus não deixa alguém sem que capacite, sem que instrua, não é? Por isso, meus queridos irmãos, há necessidade de entender que o chamado, em alguns momentos, poderão ter muitas dificuldades de chamado, mas não é momento de parar, é momento de prosseguir, porque Deus está no comando do chamado. Mais uma vez quero aqui pedir a observação de um brevíssimo intervalo para os que nos acompanham a partir do Facebook, TikTok e Instagram. É o final e prometemos voltar à próxima edição, mas para os que nos veem pelo YouTube, fique ligado e voltamos no piscar de olho. Ainda promete, estamos aqui com a presença do pastor Noticiel. Até já. Estamos de volta, como prometido. Para quem acaba de ligar-se a nós, somos a Tumbini TV. Faça a sua inscrição. Estamos aqui com o pastor Noticiel, ele que é o líder distrital da igreja. E vamos aqui seguir com a questão mesmo que vamos dar ao pastor. Queremos aqui saber qual é a diferença, ou melhor, se existe uma semelhança entre ser chamado e ser escolhido no contexto religioso. Bom, às vezes o sentido parece ser o mesmo, mas há uma diferença: ser chamado e ser escolhido. Olha, quando alguém é chamado, ele é capacitado, porque esta pessoa tem certeza do seu chamado. Olhando biblicamente, vamos ver para a vida de Abraão, não é? Abraão. A Bíblia fala que Deus fala para Abraão que deixa a sua parentela, deixa a sua terra. E Deus diz para ele: eu te mostrarei uma terra, não é? Então, Abraão, ele entendeu a voz de Deus. Uma das coisas que eu fui perceber com Abraão, ele teve a certeza que é um chamado da parte de Deus. Não sei se consigo fazer perceber. Ele tem um chamado da parte de Deus. Ele ouviu uma voz e aquela voz falou mais alto na vida de Abraão. Olha, é difícil você ouvir uma voz e dizer: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa a sua família e prossiga para um sítio onde você em algum momento não conhece. Mas como Deus tinha um propósito com a vida de Abraão, ele ouviu a voz e não duvidou. Ele saiu porque ele tinha um chamado, tinha certeza de que tinha um chamado. Mas agora, há que ser escolhido. Vamos ver. Há que ser escolhido. Há dois tipos de escolha. Existe uma escolha que o povo escolhe, no contexto religioso, escolhe alguém para exercer uma certa função, mas também existe uma escolha da parte de Deus, não é? Da parte de Deus. Por quê? Porque no meio do problema que o povo de Israel passava, sempre Deus escolhia alguém para mostrar ao povo de Israel que existe uma solução. E a solução está em Cristo Jesus, ou em Deus, não é? A solução está em Deus, não é? Mas também existe uma escolha no sentido religioso.
escolhido uma certa pessoa para exercer uma certa função dentro da igreja. E muitas das vezes, quando não existir a componente de dependência de Deus, em algum momento tem sido muito complicado. Se formos a ver biblicamente, nós vamos ver para a liderança de Saul, não é? Não é? O Saul, não é? O Saul. Onde o povo escolheu, o povo queria, não da vontade de Deus. Porque tem escolhas da vontade de Deus e tem escolhas que não são da vontade de Deus. E as escolhas que não são da vontade de Deus, elas são complexas, elas são muito complicadas. Em algum momento, você acaba parando no tempo por conta das dificuldades, por conta da pressão de trabalho dentro da igreja, por conta de algum desprezo, por conta de algumas pessoas falando mal de ti. E quando não tem a componente Deus, porque foi eleito por homem, aí em algum momento a sua espiritualidade ela tende sempre a cair para baixo. É daquelas questões que nós em algum momento vimos pessoas renunciando. Eu já não quero mais fazer parte deste trabalho, já não quero ser mais pastor, já não quero ser mais evangelista, já não quero ser mais líder de alguma área, de alguma coisa, por conta, em algum momento, desta escolha humana. Essa escolha humana é essa que traz, em algum momento, muita decadência na vida espiritual. Mas quando a escolha de Deus, Deus ele opera no meio daquilo que ele colocou como propósito. Certo. É verdade. Certo. E, pastor, mediante esta abordagem, Sim. qual é como é que eu posso dizer, qual é a relação entre essa vida espiritual da vida social que agora vivemos, visto que temos governantes, pessoas que nos governam? Nós poderemos, é errado dizermos que é Deus que escolheu aos governantes para governar, porque eles governam tanto os cristãos como os não cristãos. Mediante esta abordagem, qual é o posicionamento do pastor versus esta situação? Bom, olhando nesta vertente, na verdade, todos os governantes são o projeto de Deus para governar o povo. Mas, muitas das vezes, o maior desafio é os nossos governantes descartarem a possibilidade de poderem depender de Deus na totalidade. Não é? Pois a Bíblia é clara que nós precisamos respeitar os nossos governantes, porque eles foram levantados por Deus. Mas, nos últimos dias, em algum momento, os governantes tendem a não obedecer aquilo que é a vontade de Deus. Razão pela qual muitos cristãos, não porque eles não gostavam de poder estar ali e apoiar os governantes mediante aquilo que eles falam, mas muitas das vezes tem um entretanto, aí onde os cristãos eles não têm aderido bastante a isso. Por quê? Porque muitas das vezes o que tem sido dito não constitui a realidade. Mas não descartamos a possibilidade de nós obedecermos, respeitarmos, porque nós somos governados por eles. Nós somos, e esses governados foram levantados por Deus, obviamente, mas eles tendem sempre a não obedecer na íntegra aquilo que é a vontade de Deus. Pois, pastor, Sim. a nível da igreja, qual é o tratamento dado a um cristão quando recebe um chamado? Bom, eu acredito no chamado. Este cristão, ele precisa ser tratado de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque quando a coisa é espiritual, ela não tem dificuldade de ser entendida de uma maneira espiritual. Pois a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. Quando alguém tem um chamado, é visível o chamado daquela pessoa, mediante algumas obras que a pessoa pratica. Mas uma das coisas que é tão duvidoso, muitas das vezes no chamado, é quando você não tem a componente espiritualidade. Ora, vamos lá ver. Tem alguém que está na igreja e Deus revelou, não é? Que ele poderia sair
no meio da igreja para começar um trabalho. Vamos dar esse exemplo. Para começar um trabalho, este trabalho que é abrir um ministério e começar a fazer o trabalho de Deus. E eu quero acreditar que esta pessoa, por conta daquilo que Deus lhe confiou, ele não vai temer, ele não vai ficar preocupado. Ele vai se encontrar com os líderes da igreja e mostra esta clareza que Deus chamou-me. Deus tem um propósito com a minha vida. Eu acredito que tem tratamentos para esta pessoa, não é? Há que sair dali de casa harmoniosamente, sair de lá sem nenhum problema, ser declarado a bênção sobre a vida dele e ele sair dali. Mas agora, quando já sai da igreja com confusão, este não tem chamado. Quando você sai da igreja com confusão, criando problemas, criando contendas dentro da igreja, em algum momento até levando crentes dentro da igreja, esta pessoa não tem chamado. Não é? Porque quando você tem chamado, você tem certeza de que Deus me chamou e eu mesmo na rua he de encontrar pessoas para evangelizar e falar de Jesus. E essas pessoas já devem vir ao conhecimento de Cristo. Agora, o tratamento é muito bom. Essa pessoa deve ser tratada bem. Ela deve ser... De tal forma que não pode levantar dentro da congregação religiosa, por causa do tratamento desta pessoa ser especial, não levantar aquilo que nós chamamos de inveja. Claro, de claro. inveja. Não pode ser levantado inveja de alguém que foi chamado. É que quando você inveja alguém que foi chamado, você está lutando com o próprio Deus. Com certeza. E você não pode invejar a quem foi chamado. Se alguém foi chamado, é porque foi chamado. Olha, vamos ver para Moisés, teve dificuldades. Falou para Deus, olha, o que eu vou falar ao faraó? E Deus disse, diga para ele que eu sou. Me mandou. E quando chega lá, faraó cria dificuldades no chamado de Moisés. Deus mostrou ao faraó que eu é que chamei. Mostrou como? Enviando pragas. É tipo, se eu sou um pastor e tem alguém levantado dentro da igreja e diz que eu fui chamado, eu não posso lutar. Se eu chamado, se eu luto com aquela pessoa que está lutando com o próprio Deus, e eu não posso lutar com Deus. Pois. Deus ele é soberano. Deus é soberano. Deus Ele é tão grande. Pastor, verdade, uma outra questão aqui, quais são os critérios que a igreja usa para chegar à conclusão de que este membro recebeu um chamado? Bom, como eu estava a dizer, muitas das vezes, para nós podermos distinguir que este foi chamado por Deus, é muito mais por causa das suas obras. Meu querido, as obras contam muito. No entanto que para ser confiado a alguém a um certo trabalho, não é? Há necessidade de podermos entender também a componente trabalho. Ninguém vai ser confiado a um trabalho sem que trabalhe. Por exemplo, muitas das vezes eu posso entender que o irmão Paulo tem um chamado por causa daquilo que você faz. Quando Nicodemos, se a memória não falha, foi ter com Jesus, disse para Jesus que as coisas que você faz não são de um qualquer. Porque não tem como fazer essas coisas se não for alguém que vem de Deus. Então, significa que as obras que Cristo fazia identificava-lhe que ele não era um qualquer. Era alguém enviado por quem? Por Deus. Então, as obras que a pessoa vai fazendo, isso dá para entender que esta pessoa tem um chamado de Deus. Esta pessoa, ele foi escolhido por Deus. Não é? Foi escolhido por Deus. Olha, uma das componentes muito fundamentais também é a maneira de como você vai se apresentar, da maneira que você vai se apresentar perante a coisa de Deus, não é? Perante a coisa de Deus. Se prestarmos atenção, vamos ler um bocadinho só aqui no 1 de Timóteo, não é? 1 de Timóteo, não é? 1 Timóteos,
Vamos ler aqui um bocadinho. 1 Timóteo capítulo 2, não é? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo. Não dá tanto 1 Timóteo. 2 Timóteo, né? 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler só aqui. Não é? 2 Timóteo, capítulo 2. Ok. Capítulo 2. Vamos ler no versículo 14. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, no seu versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em dissensões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada bom, nada de bom. Serve tão somente para perverter os ouvintes. E no versículo 15 é muito interessante, diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Consegue perceber? Não é? Procure isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar da palavra. Isto é, podemos distinguir que esta pessoa também tem um chamado por Deus por conta das suas ações. Saber bem manejar a palavra. Saber bem manejar a palavra. Agora, tem uma componente, tem que ter algo que não te envergonhe da palavra de Deus. O que é que não vai te envergonhar da palavra de Deus? É questão de pecado. Eu preciso entender como é que a vida desta pessoa é e do que está a falar, se combina ou não. Porque não há de vir um bêbado e começar a profetizar. Vai ser duvidoso. Você vai entender, olha, isso não é chamado, porque Deus não vai chamar um bêbado para vir profetizar. Não é? Então você precisa procurar, não é? Procurar isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus. Procurar estar aprovado diante de Deus. Por causa das minhas ações, eu vou saber, ou podemos distinguir, que não, esta pessoa aqui tem um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus. Certo. Pastor, qual seria aqui o conselho para deixar ficar para os internautas que nos acompanham em todas as plataformas digitais, especialmente no YouTube, e não só além fronteiras? Qual é o conselho que o pastor deixaria ficar com relação ao chamado de Deus? E dando também assim as considerações finais, porque estamos na reta final devido ao tempo mesmo. Bom, para os amados que foram chamados, não é? Muitas das vezes tem acontecido muitos problemas dentro da igreja quando alguém se levanta como alguém chamado por Deus. Às vezes tem havido muita desconfiança, tem havido muita discussão. Mas eu quero aconselhar a todos aqueles, principalmente para os que estão na igreja e eles recebem o chamado. Há necessidade de poder fazer entender que na verdade você tem um chamado. Fazendo entender de que jeito? Não criando confusão dentro da igreja. Porque muitas das vezes, quando você dorme, sonha, vê que Deus te chamou, às vezes criam confusão dentro da igreja, criam mostrar que eles são capazes, eles são superiores, que os pastores que lhes levantaram não são nada. Não é assim. Eu acho que humildemente você pode ir direcionar-se ao seu pastor e explicar ao seu pastor de como você recebeu o chamado, e se o pastor for espiritual suficiente, ele vai dizer: filho, não tem problema, isso é coisa de Deus. Não precisa criar confusão dentro da igreja, criar problema. Agora, eu também quero, muitas das vezes, em algum momento, não só são as pessoas que recebem o chamado e criam confusão na igreja. Às vezes alguém tem um chamado, mas nós, os pastores também, criamos inveja contra aquele homem, porque foi chamado. Então, eu quero aconselhar, se você está numa igreja, recebeu um chamado, e as pessoas estão contra você, meu amado, se o chamado é de Deus, vai em frente. Deus vai cuidar de você. Deus vai te proteger. Deus vai fazer muita coisa grande na tua vida.
Porque a Bíblia diz que o que está concordado aqui na terra está concordado nos céus. E ninguém vai parar o servo escolhido ou chamado por Deus. Ainda que você seja pastor de renome, pastor de o que mais, quando alguém é chamado, é porque é chamado. Não fica a combater com alguém que foi chamado por Deus, com o risco de combater com o próprio Deus, não é? É verdade. Estamos mesmo gratos mais uma vez pela presença do pastor. É uma honra e esperamos mais vezes estar em nosso programa. A porta está aberta. Amém. Para o Pai, para abordarmos com mais temas e a crescer mais aquilo que é a fé cristã. Estamos mesmo na reta final e esperamos ter atingido o orgasmo aos teus conhecimentos. Eu sou Dom Paulo, já sabes, e aguardamos a ti a próxima edição. Que Deus abençoe e até a próxima.